Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. O meu, o teu, o nosso programa, a mensagem do sétimo anjo. E para darmos início nesta programação, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o nosso Pai Criador e pedindo a bênção a Ele. Oremos todos, orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua bendita presença, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pela vida concedida a nós, pela saúde, pelas vitórias, pelas bênçãos e por tudo quanto o Senhor tem nos concedido, meu Deus, até aqui. Pedimos a inspiração divina para conduzirmos este trabalho mais esta vez, que cada irmão que esteja em conexão com esta programação possa ser abençoado, possa receber a vitória em sua vida e que o nome do Senhor nosso Deus
seja, acima de todas as coisas, glorificado, meu Pai. E nós pedimos tudo isto humildemente e no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, meus irmãos. A escritura que nós vamos ler está no segundo livro das Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 13. Vamos confirmar aqui, exatamente, perdão. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, começando com o versículo 1, não é? Então, confirmando, 1 Crônicas 13, verso 1. Enquanto vocês procuram, então nós vamos dar as nossas notificações, o que fazemos diariamente, não é? Este programa é apresentado aqui, é publicado diariamente, de segunda a sábado, aqui pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo, no horário das 18 horas. E é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, estado de São Paulo. Os nossos cultos neste local são realizados todas as quartas-feiras, no horário das 19 horas, e todos os domingos, no horário das 18h30. E todos estão convidados a estarem conosco. Na cidade de Campinas, também no estado de São Paulo, nós temos as nossas reuniões ali na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos são realizados às quintas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 18h30. E todos vocês da região aí, da região metropolitana de Campinas, enfim, todos os que desejarem, poderão estarem conosco ali e desfrutarem das bênçãos de Deus. E nós temos também os grupos de WhatsApp, que são 3 grupos, não é? Nesses grupos nós repetimos toda a publicação publicada neste canal. Então, se você desejar ser participante de um dos grupos, é só você deixar o seu número aí e manifestar o teu desejo de ser participante do grupo, e nós te adicionaremos. E isso é bom porque é uma maneira mais ágil de você localizar a programação. Então é só entrar no seu WhatsApp, ali tem o link em azul, clica em cima do link, pronto, já está na programação, não é? Não tem que ficar entrando no YouTube, é um pouco mais complicado. E também, se você quiser deixar o teu pedido de oração aí, para nós orarmos por você, é só colocar o teu nome, o lugar de onde você é e a tua necessidade, e nós estaremos orando também com muita fé, com muita dedicação. Amém? Então, nós temos aí as nossas notificações diárias, não é? E agora, conforme anunciamos, nós vamos ler o capítulo 13 de 1 Crônicas, começando com o versículo 1 mesmo, né? Vamos aqui então. Teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel:
Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrebaldes, para que se ajuntem conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até chegar em Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. E então Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá e dali a Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abimeleque, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes e com tamboris e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá, até ao dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, à cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos a essa leitura, não é? É um relato bastante importante. Inclusive, o profeta de Deus, irmão Brana, ele pregou uma mensagem sobre esse assunto, baseado neste assunto, que se chama Fazendo uma Obra para Deus Fora de Sua Vontade, né?
Bom, e nós estamos parados aqui no parágrafo 83 da mensagem Ouvi, mas agora vejo. E nós vamos prosseguir daqui em diante, então, a partir do parágrafo 83, e vamos extraindo vagarosamente, pausadamente, os ensinos que o Senhor tenha para nós em mais esta porção de sua bendita palavra, não é? 83, então. Aí está Davi, simplesmente tão inspirado o quanto ele poderia estar. Todo o povo gritando e glorificando a Deus por uma razão que parecia exatamente escriturística, mas ele era a pessoa errada. Aquela inspiração deveria chegar a Natã. Nós sabemos que Davi era um profeta também, não é? Você sabe que Davi, ele era profeta e ele também representou a condição de sacerdote e ele também era rei. É o mesmo tipo do Senhor Jesus Cristo, profeta, rei e sacerdote, não é? Então Davi era um profeta também, mas ocorre que ele não era o profeta da era daquele dia de Israel, né? O profeta vindicado para aquele dia, com o ministério de trazer a palavra do Senhor ao povo, não era Davi, o profeta era Natã. Então veja bem o que o profeta Irmão Brana está dizendo aqui. Ele era a pessoa errada. Aquela inspiração deveria chegar a Natã, não a Davi. Veja, ele nem mesmo consultou a Natã. Você viu o que aconteceu? Veja, nós temos... Deus disse que ele não faz nada até que ele revele isto a seus servos, os profetas. Então, muitas vezes, nós queremos fazer um trabalho para Deus e parece ser muito meritório, parece ser muito plausível, porque você está fazendo um trabalho para Deus, para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas isso, quando se vai fazer, tem que obedecer todas as diretrizes dadas pelo Senhor. Senão, o assunto sairá errado. Trará prejuízo, trará, como trouxe no caso da arca, trouxe morte, né? Trouxe tristeza para o coração de Davi e assim por diante. Então o irmão Brana está dizendo aqui que, lembrando nós, né, que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. E Jó era este profeta neste dia. Então, lá no tempo de Jó, Jó era o profeta daquele dia. Agora, a única coisa que Deus fez para Jó, o que sempre lhe deu sabedoria, e sua palavra e inspiração. Ele não poderia obter nenhuma inspiração, mas ele conhecia toda a sua mecânica. Ele tinha oferecido o holocausto. Ele tinha feito tudo o que ele sabia fazer, que era certo, mas ele não pôde obter uma palavra de Deus. Mas o diabo
não podia movê-lo. Aí está você. Mesmo que Jó não houvesse tido uma inspiração para alguma coisa ali, de todas as maneiras o diabo não poderia movê-lo, demovê-lo de sua fé em Deus, de sua confiança em Deus, do seu temor a Deus, não é? Agora, aí está você, quando recebe oração. Você não precisa voltar correndo para a fila ou deixar que outra pessoa ore por você, quando você sabe que fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Então, quando o nosso coração não nos condena, nós temos paz com Deus. Se nós temos confiança, certeza absoluta que estamos nos alinhando com a palavra do Senhor, então não é necessário que se tenha nenhum temor, nenhuma desconfiança e nenhuma descrença. Aquilo acontecerá, não é? Então, está vendo? Então, espere aquele canal de inspiração se abrir para você. E agora, estou curado. Quando isso cai ali, então está tudo terminado. Você não precisa de fila de oração, nada mais. Está terminado. Isso lhe foi revelado. Está vendo? Exatamente como o velho profeta na vinda do Senhor Jesus. Nós descobrimos que isto lhe foi revelado. O velho sábio, que ele não veria a morte até ver o Cristo do Senhor. Então isso foi revelado a Zacarias, não é? Que ele não morreria enquanto ele não visse o Messias na terra. Bendito seja Deus. E ele creu naquilo. E ele esperou por isso. E o povo pensou que ele fosse louco. Um velho sacerdote fora de suas faculdades mentais. Foi o que eles pensaram, que Zacarias estivesse nessa condição, não é? O velho tinha perdido sua mente, mas ele continuava crendo nisso. Nada podia abalá-lo e distanciá-lo disto. Ele sabia que Deus lhe havia revelado isto, pois a Bíblia diz: isso lhe foi revelado através do Espírito Santo. Simeão entrou no templo naquele momento. Os irmãos me perdoem, não era Zacarias, era Simeão, né? Simeão, eram contemporâneos, mas era Simeão. Simeão entrou no templo naquele momento, chegou e deu louvor a Deus e disse: deixa teu servo partir em paz. Quando ele apanhou o bebê, meus olhos viram a tua salvação. Vem? Ele sabia que ele veria isto. Não importa quantos bebês ele visitasse, cada dia, ele sabia que Deus lhe havia revelado que ele veria a Cristo antes de morrer. Simeão creu naquilo. Agora,
quando isso é revelado a você, que você mesmo tem recebido a promessa de Deus, a inspiração, vocês, sendo cristãos, isto lhe atinge. Você não precisa nem mesmo da fila de oração. Então, olha isso que importante que é. Quando Deus traz aquilo na alma, sobre a cura divina, por exemplo, sobre a solução de qualquer situação difícil, se Deus revelar aquilo, Ele está dizendo aqui, você nem precisa mais entrar na fila de oração. Seu problema está completamente resolvido, porque lhe veio a revelação na alma de que Deus estaria fazendo aquilo, não é? Bendito seja Deus. A única coisa que você precisa é um coração aberto. Quando toda a mecânica estiver pronta e deixar a inspiração entrar, e então nada pode mudar a sua mente. Você tem isto. Fora daquilo, não adianta nada. Agora observe, Jó precisava de um canal. Jó precisava de um canal de inspiração. Ele tinha isto aberto. Ele tinha um canal para comunicar com Deus através da sua inspiração. Ele tinha uma maneira de se colocar de um lado e deixar a palavra de Deus entrar. Jó tinha uma maneira, né, de sair da frente e não impedir Deus de trabalhar. Porque muitas vezes os nossos sentidos, os nossos pensamentos atrapalham a Deus trabalhar. Impedem que Deus opere nas nossas vidas. E somos nós mesmos que ficamos na frente e impedimos a Deus de operar, não é? Observe como eles vieram consultá-lo do Ocidente e do Oriente, o povo procurando por ele, porque eles sabiam que o que Jó dizia era a verdade. Eles sabiam que aquele homem tinha a verdade, porque o que ele profetizou foi aquilo que aconteceu. E então as pessoas vinham do Ocidente e do Oriente. Ele disse que quando ia aos mercados, os jovens príncipes do Oriente se inclinavam diante dele apenas para ouvir uma palavra de consolo dele. Sua grande e poderosa sabedoria, porque eles sabiam que o homem era honesto, ele mesmo não queria se vangloriar. Ele não tinha nenhum interesse particular para tratar, nenhuma influência para exercer. Ele era apenas um profeta honesto diante de Deus. E eles tinham confiança nele. E todos vinham do Oriente e do Ocidente apenas para falar com ele um pouquinho. Fala-se dele na Bíblia aqui,
Mas veja você, lhe faltou inspiração para lhe dizer o que era tudo isto. Deus deixou isto acontecer, não lhe disse. Então, um dia, nós encontramos que naquilo, este foi o tempo que todos, contanto que possa ajudá-los, tudo bem, mas quando eles querem discordar de você, é aí quando chegam os problemas. Mas ele sozinho sabia que ele estava certo. Sua pulsação da fé, de ouvir a palavra de Deus, falar com ele sabia que isso era a verdade. Sim, Senhor. Ele conhecia a voz de Deus. Ninguém podia enganá-lo com isto, pois ele conhecia isto. Porém, seja quando algo lhe é revelado, talvez contrário ao que o povo pensa. Então, vamos prestar atenção nisso. Quando algo nos é revelado, mas aquilo é contrário ao que o povo pensa. Não é contrário ao que a palavra diz, mas é contrário ao que o povo pensa. Às vezes até a própria igreja mesmo também pode pensar ao contrário, não é? Agora, estou falando na linha dos profetas. Deus revelando algo. Uma vez que se alguma vez há um segredo que vem de Deus para ser conhecido ao povo, isto nunca virá através de um seminário. Isto nunca virá através de um grupo de pessoas. Isto nunca veio e isto sempre virá, tem vindo e chegará através de um indivíduo, um profeta. Amós capítulo 3, versículo 7. Vejam, o Senhor não faz nada sem primeiro revelar isto através dos seus profetas. E agora, Jó tinha algo errado com ele. Vamos ver o que é que estava errado com Jó, não é? Jó tinha algo errado com ele, mas ele não podia obter a inspiração. Quer dizer, o Senhor não lhe falava nada, né? E isso o estava preocupando. E aquilo, quando você está com esse tipo de problema, é aí quando o inimigo entra em quase todo amigo que você possui. Que coisa tremenda! Quando Deus se silencia um pouquinho de falar com o seu profeta, com o seu homem, não é? Aí ele disse aqui que começam os problemas, porque o diabo entra em quase todos os amigos que você tem, em quase todas as pessoas que acreditam em você, em quase todas as pessoas que confiam naquilo que você diz, né? Então, e eles começaram a acusá-lo. Deve ter sido uma coisa miserável para ele conhecer seus amigos. Pelo menos houve um fato aqui que, mesmo que tenha sido amargo para ele, mas foi
produtivo. Ele ficou conhecendo que tipo de amigos ele tinha, que na verdade não eram irmãos verdadeiros, né? Então, ele ficou conhecendo aqui, né, seus amigos que o acusaram. Satanás, então, sai e se une com o inimigo. É aí quando Satanás chega. Deixe-me tê-lo, e eu farei com que ele te amaldiçoe na tua... eu farei com que ele negue a sua mensagem. Eu farei com que ele te amaldiçoe. Eu farei com que ele volte atrás e diga que tudo estava errado. Então ele o tentou com tudo que podia, com todos os grandes homens e os amigos que ele tinha, porém Jó permaneceu resoluto. Amém, glória a Deus, né? Pois ele sabia que tinha ouvido a voz de Deus. Ó Deus, ajuda amanhã à noite para que eu possa conseguir aquela asas de uma pomba. Vem, eu ouvi a voz de Deus que disse algo e isso vai acontecer daquela maneira. Do mesmo modo como estas outras coisas têm acontecido, isto vai acontecer. Aleluia. Nós vamos parar por aqui, porque o cronômetro já está marcando ali um tempo já praticamente escasso, não é? Então nós vamos ficar por aqui para nós termos um minuto de oração agora, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo bênção, misericórdia, perdão, tudo que nós precisamos e que necessitamos do Senhor nosso Deus, não é? Então vamos orar agora. Orem vocês também junto comigo. Grande e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais esta vez, ó Pai, nós estamos com os nossos olhos fechados, orando ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo a graça do Senhor. Eu peço que o Senhor estenda as tuas santas mãos sobre cada um dos teus filhos que estão necessitados, que estão precisando de ajuda, que estão enfermos, doentes, acamados, hospitalizados. Estende tuas santas mãos, meu Pai, repreende todo mal, repreende Satanás, que está rodeando ao redor como um leão procurando quem possa tragar, e que o Senhor possa nos dar a bênção e a vitória, meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos entes queridos. Misericórdia do povo do Senhor de um modo geral, da igreja do Senhor. Pai celestial, no santo e bendito nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, meu Pai. Graças a Deus. Muito bom, meus amados e queridos irmãos. Chegamos então ao final de mais esta apresentação de hoje, não é? Deste programa. Com certeza, Deus tem nos abençoado através de mais esta porção de sua palavra. E agora nós nos despedimos, ficamos por aqui,
Se o Senhor Deus permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. E fiquemos todos sob a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.